paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe os nossos irmãos da internet aí, em nome de Jesus. Podem se assentar, em nome de Jesus, pode ficar à vontade. Fala pro seu irmão aí, essa noite é especial para você. Aleluia! Não sei quanto a você, mas eu senti a presença de Deus nesse lugar, nessa noite. Nós estamos com uma série de mensagens aí, falando sobre o poder da transformação, usando a nossa mente. E nós estamos construindo algo nesses dias, e a palavra ela tem vindo com um entendimento bastante profundo. Domingo passado nós falamos sobre o poder do sangue. Quem estava aqui? Levanta a mão. Amém. Você saiu daqui na verdade, experientíssimo no poder do sangue de Jesus, sim ou não? E hoje eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma palavra para sua casa, para sua família, uma palavra de Deus, algo que vai, em nome de Jesus, gerar na sua mente transformação, a palavra metanoia, em nome de Jesus, uma transformação que acontece de dentro para fora. Quantos estão dispostos nesses dias a viver isso? Ser transformado de dentro para fora? Quem não quer mais ficar vivendo a mesmice, irmãos? Levanta a sua mão e fala assim: eu creio, Jesus. O Senhor vai me tirar dessa mesmice. Quem está disposto a sair desse nível medíocre e falar: Deus, eu quero viver algo maior, em nome de Jesus. E quando você confirma, Deus vai na verdade, vai abrindo a sua mente, vai entrando poder de Deus sobre a sua vida e sobre a sua mente. E eu quero falar hoje sobre a palavra sobre favor. Quem já precisou de favor? Aleluia. Favor é um trem interessante, a gente não paga, não é? Sim ou não? Quem já ouviu isso? E eu vou destravar a sua mente hoje algumas questões sobre favor. Eu vou liberar algumas chaves poderosas, mas antes disso eu quero dizer para você não ficar grilado comigo, não. Porque talvez o irmão vá embora e fique bravo com o pastor. Eu só sou o garçom, irmãos. O menor aqui sou eu. A responsabilidade maior fica na minha mão. Eu ponho uma bandeja, eu nem sei o que é, eu só sirvo. E então, já antes disso, eu já falo para você nessa noite, põe a mão nas minhas palavras. Eu estou na mesma situação que você, eu estou aqui só servindo. E algo de interessante que não tem como dar comida para quem não está com fome. É impossível alguém beber água que não está, fala comigo, com sede. Deus abençoe, guerreiro. E nessa noite eu quero falar sobre favor, eu vou construir algo na sua mente nessa noite. Eu vou liberar uma palavra profética nessa noite sobre a sua mente, sobre o seu entendimento, de maneira tão poderosa que você vai sair daqui entendendo o que é favor de Deus. Algo de interessante que quando a gente precisa de um favor, e todo mundo precisa de um favor, esse tipo de pessoa que fala, eu nunca vou precisar de ninguém, já entrou numa fila invisível, para precisar naquilo que falou que não ia precisar. Porque todo mundo precisa de todo mundo, você sempre vai precisar de alguém. E quando a gente fala sobre favor, eu quero falar sobre obediência. Porque eu escutei uma frase e ela mexeu comigo. Que é: a obediência gera favor. Fala comigo, a obediência gera favor. Não, fala de novo, fala assim: a obediência gera favor. Agora dá para você poder imaginar quantas pessoas na Bíblia estão vivendo o favor de Deus pelo fato de obedecer? E quantas pessoas, infelizmente, não estão vivendo o favor de Deus porque não quer obedecer. E um versículo que nos explica isso está lá em Provérbios 8:35. Abra aí, Ed, para o povo poder ver. Provérbios 8. Nesse dia nós estamos estudando o livro de Provérbios. E essa para mim é uma das mensagens, palavras que mais explica isso que eu quero, na verdade, introduzir hoje na sua mente. Porque o que me acha, achará o quê? A vida. Quem acha porque está, fala comigo, procurando. Quando você entrou essas portas procurando alguma coisa de Deus, levante suas mãos. Nem que seja algo físico, material, agir de Deus, mover de Deus, mas entenda, nós precisamos estar sempre procurando algo em Deus, ou procurando o favor do Senhor. Mas a Bíblia fala que alcançará o quê? Olha, achará a vida e alcançará o quê? Primeira coisa que eu quero que você entenda, favor não é de graça, favor é alcançado. Você já ouviu alguém, na verdade, ser servido com um favor que não faz favor nunca? Eu conheço pessoas que você fala assim, fulano faz favor para ninguém. E vive sem favor. Está entendendo o mistério? Porque favor não é de graça, ele é alcançado, ele é conquistado. É interessante que tem gente, irmãos, que acha que vai ter favor sem o quê? Fala comigo, alcançar.
E esse versículo de Provérbios é algo mais, é uma experiência mais profunda que eu posso achar de favor, porque o que me acha achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Se nessa noite Deus te fizesse um favor, mudaria toda a sua vida. Sim ou não? Se Deus fizesse um favor para mim hoje, irmãos, vou falar a verdade, cancelaria algumas coisas. E você? Quantos precisam de um favor de Deus nessa noite? Só que é dado de graça? Fala comigo, alcançado. Fala bem forte, alcançado. Sabe por quê, irmão? Tem gente que até quer, na verdade é interessante, tem gente que até quer, na verdade, quer crescer, mas infelizmente nunca se apresenta para servir. Tem gente, fala comigo de novo, tem gente que quer crescer, mas nunca... Tem gente que quer lugar de destaque, mas nunca está disposto a servir. Pastor, você está falando servir aqui? Não, eu estou falando servir aí. Porque tem gente que até repetir está difícil. Mas quer que Deus veja a sua causa nessa noite. Vou falar de novo. Tem gente que quer o quê? Crescer, mas nunca se apresenta para servir. Vem a adoração, ele não quer servir adorando de jeito nenhum. Ah, podia cantar aquele hino. Ah, hoje não cantou. Ninguém está cantando para você. O culto não é sobre nós. Esse culto não é para mim. Se fosse para cantar que eu queria, ia cantar para minha alma. E não para o meu espírito. Aqui servindo. De que jeito? Obedecendo. Adorando. Entregando. Confessando, declarando, tomando posse, falando é verdade, Satanás está perdido, na minha vida hoje é só bênção, hoje é só vitória, hoje eu alcanço o favor do Senhor, isso é servir, mas infelizmente está cheio de gente que quer crescer, mas nunca se apresenta para quê? Para servir. E eu não estou falando de você servir o seu irmão, não estou falando de você servir, não, estou falando de você servir a você mesmo. Porque quando você adora, você está servindo a quem? Fala comigo, a mim mesmo. E tem gente que está doido para crescer, mas infelizmente ele nunca está disposto a servir. Quando fala em servir, ele fala assim, não pastor, eu não estou pronto. Todo mundo está pronto para servir. Quem está entendendo o mistério? Vamos de novo? Todo mundo está pronto para quê? Para servir, irmão. Mas infelizmente o que está nos faltando, fala para o seu irmão, iniciativa. Entenda isso, se o favor do Senhor é algo conquistado, entenda isso, está faltando a mim e a você nesse culto, fala comigo, iniciativa. Irmãos, um culto ele não acontece no parque de mágica, um culto ele segue uma logística, Deus ele vem na sua presença, a presença dele vem na adoração, vem um cheiro suave, a fumaça sobe, e quando ela sobe, a gente chama a atenção de Deus, e a Bíblia fala que ele se inclina e contempla o rosto dos seus ungidos. Deus está de olho na refrigério nessa noite. Meu Deus! Deus está de olho nesse lugar nessa noite. Quando eu consigo entender isso, o culto muda, na verdade o propósito muda. E, na verdade é lançado na verdade um peso de maturidade. Eu consigo entender o que eu estou fazendo aqui. Porque o culto ele tem que ser racional e não motivacional. Não é um culto, irmão, de motivação, é um culto de ativação. Eu estou aqui para te ativar. Nem que seja para te deixar grilado comigo. Tem gente que vai embora grilado. Eu falo, Jesus, cuida que eu não posso fazer nada. Eu prefiro te ferir com a verdade do que te matar com a mentira. Naquele grande dia eu não devo nada. Te garanto, eu não devo nada. Nada. Porque se precisar de um cara corajoso é eu. E ruim de natureza. Assisti um filme uma vez, o cara falou, vamos lá enfrentar eles. Aí o cara falou, não, vamos, mas é tudo grande. Aí o cara falou assim, nós é ruim. Vamos embora que nós é ruim. Ruim de natureza. O que quer dizer isso, pastor? Que quando a gente firma num negócio, a gente determina. Então eu não posso receber uma palavra e pregar a outra. Está entendendo o mistério, irmãos? Então nessa noite,
Entenda que esse culto, para ele acontecer, depende de que, na verdade, como está seu coração para servir nessa noite. Não fique esperando cair do céu, porque não vai. Deus, ele está movendo nesse ambiente, mas ele procura um coração disposto a servir. Ele está movendo nesse lugar, mas ele procura alguém que está disposto a servir, irmãos. Tem gente que quer lugar de destaque, talvez ele fala na sua mente, se eu já sei, se eu já ouvi. Ele quer uma posição, mas entenda isso. Não tem como eu me destacar sem servir, irmãos. Davi, quando foi ungido a rei, ele não sentou no trono. Ele sai da casa, come com Samuel, com seus irmãos, e ele volta para de trás das malhadas das ovelhas. Porque toda unção que um servo de Deus ele pega, na verdade, de primeira mão, é a unção de um servo. E Davi voltou a servir. Depois de um longo tempo, irmão, servindo a Saul, tocando música, lança nele, da Saul louco, e ele servia o rei louco. E talvez Davi pensava assim, agora vai chegar a minha vez, eu estou perto de sentar nesse trono, esse rei já está louco, daqui a pouco ele morre, e eu vou sentar no trono. Entenda isso, o momento que Davi estava mais perto do palácio, ele estava mais longe do trono. O que você quer dizer com isso, pastor? Que Deus nunca faz como você imagina. Deus nunca trabalha como você pensa. Deus nunca faz da maneira que a gente está arquitetando, da maneira que a gente está projetando. Não, entenda isso. Depois Davi pega a unção, meu irmão, de guerreiro. Porque ele sai da presença de Saul e ele foge durante 10 anos da casa de Saul. E fugindo e guerreando. Trabalhou para os filisteus e guerreava. Com seus homens lá da caverna de Adulão, e ele foi guerreando, entenda isso. Primeira unção de servo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Segunda de quê? Fala, guerreiro. Deus nos chamou para enfrentar as batalhas, e não para fugir delas. Quem pegou a visão? Quem pegou? Vamos de novo? Deus nos chamou para enfrentar, e não para fugir. E a terceira unção é quando ele reina, ele estava reinando sobre Hebron, e reinou 7 anos. E depois ele reina sobre Israel e sobre Hebron. Essa é a unção real. É a unção onde ele deleita. É a unção onde ele governa. Ele governa Judá, ele governa Israel, ele governa todo o povo. Mas entenda isso. Só chegou aí porque serviu. Então entenda nessa noite. Se Deus está inclinando o seu coração nessa noite para que você sirva alguém nessa noite. Sirva a você mesmo nessa noite, talvez só confirmando a palavra, recebendo a palavra, não achando que é do seu jeito, entendendo que Deus fala comigo, vai fazer. Sim ou não, irmãos? Então fala para o seu irmão, hoje nós precisamos ter iniciativa. Sabe o que eu afirmo para o Bartimeu? Eu pido para o Bartimeu, porque eu entendo que quando o Bartimeu levantou naquela manhã, irmãos, ele levantou e a Bíblia nos fala que ele foi para a beira do caminho, ele estava ali na entrada de Jericó, existia 2 Jericó, uma alta e uma baixa. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que Bartimeu, quando ele saiu, é interessante, ele para à beira do caminho, fala comigo, ele teve atitude. Irmãos, e a atitude, ela mexe no processo todo. Por quê? Entenda isso, vir num lugar desse e não ter atitude é loucura. O que Bartimeu estava dizendo? Ele estava assim, eu posso não estar enxergando nada, mas eu preciso ficar num lugar onde alguém vai me ver. Você está no lugar nessa noite onde alguém vai te ver. O seu coração está posicionado no lugar onde alguém vai te ver. A mensagem que ele passou foi, eu não posso, na verdade, estar enxergando nada, mas eu estou no lugar onde alguém vai me ver. Fala comigo, atitude. Uau! Fala comigo, a ação resolve problemas que ninguém mais pode resolver. Fala assim, porque tem problemas que só eu posso resolver. Pergunta por quê, pastor? Não, pergunta bem forte, fala por quê? Porque problemas que eu mesmo gerei, eu mesmo resolvo. É bom poder pregar a Bíblia. Eu não preciso ficar vendendo chave de Hilux, nem nada. Vamos de novo, o problema é que eu mesmo gerei, quem resolve? Eu mesmo.
Isso é legal, não é? E quando eu li isso aqui, eu fiquei impressionado, porque quem já encantou Deus? Só o pastor? Quem já ficou desviado encantou Deus? Só o pastor que eu estou desviado? Não é possível que esse pastor é tão lascado assim. Eu já encantoei Deus altas vezes. E lá na frente Deus falar comigo assim: você falou comigo antes? Eu falei, não. E ele falou, então se vira. É legal, né, irmão? Quando você tem maturidade, não é? Sim ou não? E quando essa chave girou em mim, eu vou girar uma chave hoje na sua mente, você vai sair daqui chapado coco de entendimento. E Deus falou, Wesley, o problema que você mesmo gera, você mesmo resolve. Eu falei, como assim? Ele falou, é desse jeito, você gerou, você resolve. Eu falei, Deus, mas como que funciona isso? Ele falou, não, você não gerou, você mesmo resolva. Eu falei, não está isso na Bíblia? Ele falou assim, está lá em Lucas 15. O filho o quê? Pródigo. Olha que interessante. Quer abrir aí, Ed, para eles poderem ver? Abre aí para nós. Eu preciso construir algo aqui nessa noite. Lucas 15. Olha o que Deus diz no versículo 11. Eu acho forte isso aqui, porque e disse um certo homem, tinha quantos? Dois filhos. E quantos? Depois lá, vai lá, 12, Ed. E o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me o quê? Que me pertence. E ele o quê? Vamos lá, esse menino tinha problema? Quando ele pediu a herança, ele gerou problema? Foi quem que arrumou o problema? O pai? Quem que arrumou? Ele mesmo. Mas ele tinha algum problema? Entenda isso, eu li uma pesquisa, e essa mensagem ela deve ter algumas horas. E eu fiz uma pesquisa, e a pesquisa é interessante, fala que 95% dos nossos problemas da nossa vida, fala da nossa vida, 95% dos nossos problemas de toda a nossa vida, é nós mesmos que geramos. 5% está na conta de alguém. Do prefeito, do deputado, do vereador. Está entendendo o mistério, irmãos? Está na culpa de... Na verdade, está na conta de outra pessoa. Mas 95% dos problemas que nós temos hoje, nós mesmos geramos. Com as nossas atitudes. Esse menino estava... Só para você poder entender, ele estava numa fazenda de boa. Estava com o pai, estava tranquilo. Ele chega no pai e fala, eu quero meu dinheiro. Eu vou te matar antes da hora. Me dá minha grana. Gerou um problema ou não? Ele pega o dinheiro. O pai dá a ele. Ele leva alguns dias pensando. Fala, ele pensou. Entenda isso. Problemas que você gera não é sem pensar. Você pensou e fez porque quis. Fez porque quis. Fazer. E você mesmo vai ter que consertar. Entenda isso. Ele pegou, fala comigo a grana. Foi para um lugar, fala longínquo. E lá ele viveu uma vida regalada, do jeito que ele quis. E diz a Bíblia que ele gastou, fala, todo o dinheiro. Fala assim, o problema aumentou. Porque não existe problema que seja, na verdade, tão pequeno que não possa aumentar e não tão grande que não possa aumentar. Quando o dinheiro, fala comigo, acaba. Fala, vem a crise. Entenda isso. O dinheiro acabou. Ele gera, o dinheiro acaba. E quando acabou, veio a crise. Por isso que o negócio aumentou. Porque só gastar tudo, ele poderia arrumar o serviço de qualquer outra coisa, sim ou não? E se manter, não era? Só que a crise foi tão grande que não tinha trabalho. O único trabalho era, na verdade, cuidar de porcos. E não tinha comida nem para ele comer, a ponto dele passar, fala comigo, fome. Fala, o problema aumentou mais ainda. Olha como vai aumentar ainda. Ele olhava os porcos comendo e desejava. Dá para entender o nível? Entenda isso. O problema que você gera, você tem que sair dele. Ele fez 3 coisas. Fala comigo 3 coisas. O problema que você mesmo gera, só tem uma maneira de você sair dele. Fala assim, caindo em si. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente nunca cai em si. Porque a gente sempre quer pôr a culpa no outro, ou em Deus, ou em qualquer outra coisa. Não assume os nossos B.O. O crente é a pessoa mais difícil de assumir as suas dificuldades. Está entendendo o mistério, sim ou não? E de um problema que você mesmo gerou, só tem uma maneira de você sair dele.
Que jeito? Irmãos, o que eu estou pregando aqui, se você aplicar, vai te tirar de um grande problema. Então ele cai em si, no 17. E tornando em si, disse: quantos o quê? Jornaleiros de meu pai tem o quê? Abundância de pão e o quê? Entenda isso, eu só posso sair de um problema que eu mesmo gerei quando eu caio em si. Ele caiu em si, entenda isso, irmãos. Isso aqui é uma chave que gira. Não foi feita campanha, não foi feito jejum, não foi feita oração. Entenda isso, só foi uma chave que girou. Ele comendo com os porcos, dentro do problema, ele caiu em si. E quando ele cai em si, irmãos, gera a possibilidade dele sair. Porque a gente só sai de uma dificuldade que a gente mesmo gerou quando a gente cai em si, irmãos. Isso mexe comigo, porque ele faz outra coisa, fala comigo, ele planejou. Entenda isso, um problema que você mesmo gera, que cai em si, você tem que ter um planejamento para sair dele. E olha como que ele planeja. Versículo 18. Olha o jeito que ele planeja. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pai, o quê? 19. E já não sou digno de ser chamado o quê? O que ele fez mais? Uau! Entenda isso. O problema é que eu mesmo gero, eu mesmo saio, cai em si. Ele fala comigo, bolou um plano. Se eu te perguntasse, a dificuldade que você tem hoje, que você mesmo gerou, qual que é o plano que você fez para sair dele? O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem hora que Deus só precisa que você caia em si. Tem hora que Deus precisa que a gente pare de ser religioso demais. Tem hora que a gente precisa que, na verdade, achar que vai resolver uma coisa na verdade, que foi gerada por mim mesmo, com coisas espirituais. Está entendendo o mistério, irmãos? Eu só preciso cair em si. Quando ele caiu em si, ele planejou, ele falou assim, agora eu sei como resolver. Irmãos, ele não tinha dinheiro da passagem, não tinha nem o que comer. Dá para você entender? Essa decisão, esse plano que ele tomou, ele tinha que se humilhar. Teve, na verdade, dias de caminhada até a casa de seu pai, porque o lugar, fala comigo, longínquo. Quando ele foi com dinheiro. Quando ele voltou sem nada. Entenda isso, sem nada, mas ele tinha um plano para sair. Ah, pastor, ninguém me ajuda, eu nunca tive uma oportunidade. Entenda isso, irmãos. Se você gerar um plano, esse problema é resolvido nessa semana, porque o plano dele era ótimo. 18. Foi lá, Ed, olha o plano, que legal. Levantar-me-ei, a primeira coisa, se levante na sua dificuldade. Levanta na onde, pastor? Levanta na mente, levanta nos pensamentos, levanta no seu entendimento. Para de ficar reclamando, para de ficar falando que os porcos estão bem melhor, para de ficar desejando a comida dos porcos e começa a falar, não, na casa de meu pai tem gente que está bem melhor que eu vou cair em si, eu posso voltar. Ele faz um plano, irmãos, e quando ele planeja não tem como dar errado. Ele fala, levantar-me e irei ter com quem? Entenda isso, não existe problema que te impeça de voltar para o pai. Vou falar de novo. Não existe nenhuma dificuldade, nenhum problema que te impeça de voltar para o pai. Olha que coisa forte. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o quê? E depois contra o quê? Perante ti. Você entendeu que existe uma ação espiritual e uma física? Sim ou não? Sabe qual que é o nosso maior problema? A gente só quer resolver com coisas espirituais. Mas Deus trabalha no físico. Está entendendo o mistério, irmãos? Ele falou, quando eu chegar eu falo que pequei contra Deus, mas também eu preciso falar que pequei contra meu pai. Eu preciso assumir que eu fui um fracasso. Eu preciso assumir que eu matei meu pai antes da hora. Eu preciso assumir que eu gastei todo o dinheiro da herança. Eu preciso assumir que eu sou um péssimo administrador. Eu preciso assumir, entenda isso. Você só vai resolver um problema que você mesmo gerou quando você assumir que nessa área você é um fracasso. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Eu resolvi algumas coisas na minha vida entendendo isso. Pô, nessa área eu não posso resolver não, porque eu vou abrir mão e entender. Deus, eu preciso de ajuda. Quem está entendendo o mistério, irmãos? E aí segunda coisa que ele fala, ele planejou. Por que isso deu certo? Pergunta para mim, por que deu certo? Fala assim, porque ele foi até o fim. Tem gente que fica só até o começo do culto, mas nunca chega no fim. Tem gente que na adoração está bem, se chorando, a palavra vem para colocar ele no destino do propósito, ele não vai no fim.
Isso aqui só funcionou porque ele foi até o fim. E a nossa maior dificuldade hoje é até o fim. Está entendendo o mistério, irmão? A gente não consegue ir até o fim. Ele gera um plano. Ele o quê? Faz depois o quê? Ele planejou, caiu em si, planejou. E por último, fala comigo. Executou. Isso para mim é o que mais gira a chave. Porque tem coisas que só nesse ano eu fui voltar para dentro de mim e falei, Deus, quantas coisas não executadas eu tenho. Quantas coisas começadas e não terminadas. Quantas coisas eu estou esperando o agir de Deus e Deus falando, eu não vou agir porque foi você quem gerou. O seu plano é até bom, você ia até sair, mas você não terminou. Mas a gente vem aqui, e clama a Deus, e Deus fala, olha, esse que você mesmo gerou, é você mesmo, resolva. Você mesmo gerou, você mesmo quer? Resolva. Você planeja sair, entendeu? Você cai em si, planeja sair, e fala comigo, execute. E aí eu vi o 2020, 15, 20, levantando-se foi para o seu pai. Gente, entenda isso. Ninguém pode impedir uma pessoa determinada. Isso é muito forte, sim ou não? Ele foi para onde? E quando ainda estava longe, viu o quê? E se moveu de quê? Correndo lançou o seu o quê? 21. E o filho lhe diz, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado o quê? Que jeito que o pai tratou ele? Você sabia que o nosso cérebro, cientificamente, ele tem a tendência, diante de um fracasso, de uma derrota, a sempre nos diminuir? Você viu como o plano foi bem planejado, mas você viu que na proposta do plano ele fala, eu vou voltar e meu pai me faça como o menor dos seus trabalhadores. Mas entenda isso, não é porque você errou que você vai deixar de ser filho. O seu retorno é sempre como filho. Ah, não sei se você vai pegar isso. Eu vou de novo, até sem entender. O seu retorno é sempre como filho, irmãos. E como o filho tem sandália nos pés, tem anel no dedo e tem vestes novas e um banquete para você. Só basta executar. Oh, aleluia! Fala comigo, a obediência gera favor. Irmão, que palavra doida. Eu acabei de tirar do seu entendimento, talvez você possa pensar para dentro, olhar para dentro de você nessa noite e começar a enxergar dentro de você. E falar, Deus, é verdade, tem muitos problemas que eu estou pedindo na campanha, que eu estou pedindo na oração, que eu estou pedindo para o missionário, estou pedindo para o profeta, estou pedindo para mais não sei quem, estou pedindo, estou orando, estou buscando, mas foi eu próprio que gerei. E a regra é clara, o problema que eu gero, eu mesmo resolvo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quem está entendendo o mistério? Tem gente que ganha 1.500, tem um cartão de limite, 2.500, ele gasta tudo, depois pede para Deus. Parece que Deus é financeira, de crédito. Aí ele vai no shopping, aquele barulhinho, pip, 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 pip. E é massa aquele barulhinho do negócio saindo, o papelzinho. Vamos negar, é massa demais. Sim ou não, irmão? Mas quando a fatura chega, a gente olha para o céu. E fala, meu Deus, Deus fala, Deus, você não me chamou para ir no shopping. Foi no McDonald's e nem falou nada. É, irmãos, sim ou não? Aí a gente fica, Deus tem misericórdia de mim, levanta, meu Deus, abençoa. E a gente clama, a gente ora, a gente busca. E irmãos, essas financeiras não é crente não. Eles não perdoam não, irmão. Esse tal de Visa, Mastercard é o povo descrente. E eles cobram mesmo, né? Eles não perdoam a gente não. Moço, pastor nesse New Bank, Deus me livre. Não é verdade, não é? O crédito é massa, né, irmão? É algo fictício, nem é seu, você usa como se fosse. Misericórdia, não é verdade? A gente vai falar, não, 5.000 de limite, ganha 1.000 por mês. Isso é uma bomba relógio na mão de uma pessoa que não tem controle. Vai explodir a qualquer momento. Não é verdade, não é, irmão?
Pastor, por que você está falando? Eu já sujei o nome 3 vezes com o cartão. O cartão é o trem mais esquisito que tem. O cartão engana a gente, irmão. O cartão é um trem do Satanás. Para quem não sabe usar, não é verdade, não é? Aí depois de 3 vezes eu aprendi a entender que o limite não é meu, que o limite é do banco. Não é verdade, não é? A gente entende, né? De maneira mais difícil, mas entende. Aí hoje meu nome está limpo, viu, irmão? Eu aprendi. Para você, irmão, você tem que aprender. Mas a primeira vez que eu sujei o nome, eu achei interessante que eu fiquei 9 meses com o nome. Quantos? 9 meses, fala 9 meses. Foi um tempo de uma geração, fala assim, uma gestação. Então, esses 9 meses, irmãos, e eu orava e pedia a Deus, e Deus falava comigo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Você nem me chamou, a roupa nem existe, você nem me agradeceu. E esses 9 meses com o nome sujo, irmãos, é um tempo de uma gestação. E eu perguntei para Deus, falei, Deus, por que 9 meses? Deus falou comigo, eu estava gerando seu caráter. Se você entender, nunca mais seu nome suja. Está entendendo o mistério, irmãos? Mas a gente vai lá e faz e põe na conta de Deus. E quando não põe na conta do Satanás, o Satanás fala, eu não tenho nada a ver com a losango. Vaza. Sim ou não, não é verdade, não é? O diabo levantou, era para sair o dinheiro, nem saiu, confiando em algo que não existia. Como se já existisse, gastou o limite. E depois o diabo é o culpado, o Satanás. Ainda põe uns demônios ainda no meio. E o diabo fala, não tem financeiro, nada a ver com isso. Se vira. Você vai ficar com o nome sujo até se aprender, juntar o dinheiro e pagar. Porque crente, pastor, a boca dos crentes. Então entenda isso. O problema é que eu mesmo gero, eu mesmo. Irmão, se essa chave girar na sua mente hoje, sua vida nunca mais é a mesma. Está entendendo o mistério? Quem pegou aí? Abra aí, por favor, então, em Samuel, 1 Samuel. Eu vou te ensinar hoje a entender o que a obediência gera favor. Nós vamos entender um favor de Deus aqui cabuloso. Quem está comigo? 1 Samuel 14. Hoje eu vou ser bem rápido. A pesquisa é fera, mas é isso mesmo. É custoso. Mas vamos lá. Versículo 1 Samuel 14, 1. E aqui está algumas chaves que eu vou girar na sua mente agora que você vai entender o contexto. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém, não fez saber quem? Seu pai. Estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia onde? Migron. E o povo estava com ele, e eram uns quantos? Fala assim, muita gente. E quem? Aías, filho de Aitube, irmão de Icambode, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Trazia o quê? Quer dizer, estola sacerdotal. Porém, o povo não sabia que Jonas tinha o quê? Tinha ido. Isso aqui você vai ver o que é ação, mudar todo o contexto. Olha, uma penha. Cadê? Uma penha para o quê? Não, acho que é 4, né? 4. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar, a guarnição dos filisteus desde o lado, havia uma penha aguda, e do outro lado uma penha aguda, uma fenda. E era o nome da primeira o quê? Isso. E o nome da segunda era o quê? Sem. E uma penha para o quê? O norte, estava de frente de onde? Micmas. E a outra para o sul, de frente de onde? Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao seu moço, que lhe o quê? As armas. Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós. Por quê? Para com o Senhor. Nem o quê? Nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu pajé
pajem de armas, lhe o quê? Faze tudo o que tens no teu, segue, e eis-me aqui contigo, conforme o que disseres. Disse, pois, Jonatas, eis que passemos o quê? Aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos dissermos assim, parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disseres, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor tem entregado nas nossas mãos. E isso nos será fala, sinal. Algo de interessante, no versículo 11, 12, 13, a batalha, Jonatas, ele pede prova a Deus no 11 até o 13, Deus responde no 13, 14, Deus, na verdade, ele luta, mata, na verdade, 20 pessoas em 1.200 metros quadrados, no 15 a coisa muda tudo. O que eu quero que você entenda nessa noite? Que a primeira coisa é que a batalha aqui, a Bíblia, o texto aqui, primordial fala, a vitória de Jonas sobre os filisteus. Ele fala, sucedeu, pois, que um dia Jonatas, filho de Saul, disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está da onde? Que está lá, cadê aqui? Que está lá, daquele lado. Porém não disse a quem? Porém não fez saber quem? Seu pai. Primeira coisa que me chama a atenção sobre essa questão de resolver algo e ter uma ação de Deus. Porque quando eu olho aqui para essa batalha, no versículo anterior, passado, no 13, Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Porque ele tinha oferecido sacrifício na frente de Samuel, não tinha esperado, Deus tinha rejeitado ele. E ele estava debaixo já desse jugo. E ele estava esperando já para a guerra. E ele esperando Samuel, a Bíblia fala que Samuel se atrasa, ele não espera, não ora, vai lá, oferece sacrifício na frente de Samuel. Samuel chega, o povo foi despertando de Saul, só ficou 600 homens. O que eu entendo aqui? Que Deus deu a Saul, na verdade, uma unção, fala comigo, despertar. Fala destravar. Para enfrentar a batalha. Fala comigo, Jonas recebeu inspiração de Deus para lutar contra os inimigos. Quem recebe isso nessa noite? Levante suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Que essa mesma inspiração, a Bíblia fala que o exército estava acuado, ninguém se levantava. Jonatas falou com o seu homem que guardava suas armas, que segurava suas armas, seu fiel escudeiro. E ele falou, nós vamos subir, nós vamos se levantar e nós vamos contra esse exército. Eu profetizo essa mesma inspiração no seu espírito nessa noite. Contra qualquer batalha que você esteja enfrentando, aonde é ilógica, aonde não tem como ser vencida, aonde não tem como, na verdade, ser vencida pelo natural, pelas forças naturais. Mas eu quero liberar um despertar no seu espírito. Eu quero dizer a todo o espírito de desânimo, de medo, porque todo mundo que está debaixo de medo, do jugo do medo, todo mundo que, na verdade, está debaixo de jugo de medo é improdutivo, não consegue produzir, não consegue avançar, não consegue romper. Então eu libero nessa noite, em nome de Jesus, uma voz de ousadia dentro do seu espírito nessa noite, para que você possa romper e vencer tudo aquilo que o teu inimigo está deixando a verdade, dizendo que você não consegue, que você não pode. Deus nessa noite está com você e marcha com você nessa batalha em nome de Jesus. Aleluia! Deus libera força espiritual e ousadia sobre a sua vida nessa noite. Quem recebe isso? O texto vai dizer que ele não avisa para quem? Seu pai. Por quê? A Bíblia vai dizer que Saul estava debaixo de um pé de árvore. Estava com quantos homens? Estava com um sacerdote, sim ou não? Sim ou não? Fala comigo, mas não estava com Deus.
Tinha uma falsa presença, tinha gente, mas não tinha resultado de Deus. Quem pegou a visão aí? Quem pegou a visão aí? Não é porque está cheio que Deus está movendo. Não é porque tem sacerdote que Deus está no ambiente. Ele tinha 600 homens, tinha um homem com a estola, mas não tinha a presença de Deus e nem o favor de Deus. E Jonas, quando se afasta, ele se afasta do grupo dos pessimistas, dos covardes, daqueles que não queriam avançar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, nessa noite é noite de você trazer esse entendimento. Não é porque está cheio, não é porque está na verdade, tinha 600 homens, mas ele não tinha presença e não tinha favor de Deus. E ele entendendo isso, ele se afasta, entenda isso? Ele se afasta desse grupo e ele fala comigo, sozinho vai. Mas o seu escudeiro. O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem hora, quando você vai fazer algo muito grande, não fala para quem não tem a mesma visão, não. Não comente para quem não está no mesmo nível. Parece que está com a presença. Parece que está no propósito. Tinha 600 homens, tinha um homem com a história sacerdotal, tinha um sacerdote, mas não estava o quê? Com a presença e nem com o favor de Deus. Leia o 2 para você ver. Estava Saul, à extremidade de Gibeá, debaixo da onde? Fala comigo. Da romeira que havia em Migron. E o povo estava com ele. E era quantos homens? No versículo 3 vai dizer que tinha um sacerdote com ele, com a estola. Mas ele não tinha favor e nem presença de Deus. Por isso que Jonas sai e não fala nada. Sabe qual é o nosso maior erro? A gente fala o que não pode falar para quem não pode ouvir o que a gente não podia falar. Aí você conta, não está na mesma visão nem no mesmo nível. E aí ele te põe no mesmo nível dos 600, no mesmo nível do sacerdote, no mesmo nível do rei que já estava desviado, porque aqui Saul já estava sem o favor. Deus falou para ele que já não tinha rasgado o reinado dele, que já tinha levantado outro homem para colocar no lugar dele. Tá cheio de gente seguindo gente assim. E Deus já não está com ele, já colocou, na verdade, já levantou outro, só está a falta empossar e tem gente seguindo. Quem pegou a visão? Aqui, irmãos, você precisa ter muita maturidade para poder entender isso. Quantos homens? Tinha homem, tinha rei, tinha sacerdote. Fala comigo, não tinha presença nem favor. Fala, é o que eu estou buscando. Versículo 4, olha que coisa forte. E entre os o quê? Pelos quais Jonas procurava passar a guarnição dos filisteus desde, do lado que havia o quê? Uma penhaguda. No versículo 5 e 6 vai fala comigo do ambiente que ele estava. Fala assim, eu não sou resultado do ambiente. Quem reparou que ele estava cercado de todo lado e tinha uma fenda que ele tinha que descer e depois subir para acessar o seu inimigo? Quem entendeu aí? Quem pegou? Entenda isso, não importa a maneira que você está cercado, o que vai mudar é a atitude que você tem diante da dificuldade que você está enfrentando. Porque eu achei interessante falar assim, talvez você está cercado de todos os lados, sem saída, mas entenda, o seu Deus fala comigo, fala o meu Deus, nessas circunstâncias, me faz olhar para cima. De onde vem o meu socorro? Aleluia! Glória a Deus! Quem recebe no nome de Jesus? Eu creio nisso. A fé dele era tão grande, irmãos, que ele acreditava que Deus podia fazer esse feito só com pouca gente. Porque ele falou, não tem impedimento para o Senhor agir com poucos ou com muitos. Os grandes avivamentos sempre começou com poucas pessoas. E gerou grandes transformações. Entendeu o mistério, irmãos? Olha o versículo 6, vem comigo. Disse, pois, Jonas ao moço, que lhe levava o quê? Fala comigo, as armas. Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, operará quem? O Senhor. Mas, Fala comigo, o Senhor opera.
para quem se posiciona diante da dificuldade. Se você entrou aqui querendo que Deus faça, se posicione diante da dificuldade que você está enfrentando. Porque Deus faz para quem se posiciona. Não importa se é muito, não importa se é pouco. Deus faz para quem se posiciona. O que não dá é para, na verdade, ficar lamentando e achando que Deus vai fazer pelo lamento. Deus não faz pelo lamento. Deus faz pelo posicionamento. Aleluia! Meu Deus, quem entende isso, irmãos? Eu anotei aqui algo interessante. A fé de Jonatas, eu acho isso massa, mano, em Deus. Ele acreditava que o Senhor poderia salvar dos filisteus, independente de quantos forças que tivesse com ele. A sua vitória está no seu avanço. Vou falar de novo. A sua vitória está no seu avanço. Não fique parado diante da circunstância. Deus, a verdade, ele age, ele move para quem? Avança. Entrar nesse ambiente e não avançar é loucura, irmãos. Deus está nos chamando para avançar nessa noite, avançar contra a realidade, contra a dificuldade, contra, na verdade, a escassez. Avançar contra uma mentalidade, irmãos. Nós precisamos avançar, ter iniciativa, irmãos. Vou falar de novo. A sua vitória está no seu avanço contra o seu inimigo. Avance nessa noite. Põe a mão no coração e fala assim: eu preciso avançar. Fala de novo: eu preciso avançar. Avançar é fácil, irmãos? Não, é muito difícil que eu estou pregando. Avançar é a coisa mais difícil que tem. Por isso que ele pede uma prova. Quem tem coragem de pedir uma prova para Deus nesse culto, nessa noite? Quem já pediu prova para Deus? Eu já pedi umas provas muito doidas para Deus. Uma vez eu queria ver anjo. Quem já quis ver anjo? Uma vez, eu fiz um curso aí lá em BH. E lá eles falavam de anjo demais. Eu falei: rapaz, eu quero ver anjo de qualquer maneira, eu tenho que ver anjo. E eu fiquei 30 dias ajoelhado, pedindo a Deus: Deus, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo, quero ver anjo, quero ver anjo. E aí quando você pede demais, busca demais, o que acontece? Fala, amigo, você vê, ué. Mas ver anjo é fácil? Irmão, que pessoa que fala que está vendo anjo, tá do mesmo jeitinho, é mentira. Eu falo de experiência, é mentira. Aí eu estou vendo um anjo aqui, parece que ele está vendo um anjo, chamando um anjo para andar na montanha-russa. Não é não, irmão. Você está vendo um ser extraterrestre, não é da Terra. A presença, quando chega, não é uma presença natural. Não é igual, por exemplo, quem já foi acordado por uma criança na beira da cama? É ficar te olhando assim, ó. E você acorda. Mas é uma presença da Terra, sim ou não? Não é? Não é da Terra? Você não assusta e depois acalma? O anjo não, é uma presença extraterrestre. Quem está entendendo o mistério? Quem pegou aí? E eu querendo ver anjo, querendo ver anjo, querendo ver anjo, querendo ver anjo. Porque aqui, entenda isso. Ele avançou, ele determinou, mas ele pediu uma prova para Deus. E entenda isso, irmãos. Num culto como esse, é uma terra fértil para pedir uma prova para Deus. É você falar: Deus, é de verdade, eu preciso de uma prova para o Senhor. Eu estou com um problema aí que eu mesmo gerei, eu preciso fazer uma prova com o Senhor. E aí, irmãos, eu orei um belo dia. Fala assim: um belo dia. Fala assim: eu esqueci desse negócio de anjo. E é quando você esquece que Deus vem. E aí, irmão, um belo dia, tranquilão, deitei. Eram as 11 e pouco da noite. Porque onde anda anjo, também anda demônio. Quem está entendendo o mistério? Quem quer ver anjo, vai ver demônio. Deus, eles andam no mesmo, entendeu? Tem jeito. E aí eu deitei, irmão. Quando eu deitei, virei assim de bruço. E eu achei que estava dormindo. Ou eu achei que estava acordado. É igual o Paulo falou: eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Eu conheci um homem que foi até o terceiro céu. A visão era tão clara que ele não sabia. Isso chama arrebatamento de espírito. E eu deitei, e quando eu deitei, eu escutei 3 passos. E eu falei: não é da terra. Ali, irmãos, você gela tudo. A gente tem coragem de bebendo Coca-Cola ou comendo churrasco. Não é que a gente é corajoso, não é? Mas sozinho lá na sua casa, você viu um barulho. Ah, irmão, só se for psicologicamente você fazer o reverso. Porque a psicologia reversa funciona. E aí, irmãos, eu gelei tudinho. E eu pensei comigo: correr não dá. Acordar a Josi vai ficar muito vergonhoso. Sim ou não, irmão? E eu
que eu pensei em acordar ela, a mão pegou bem no meu ombro. Quando pegou, eu falei, morri. Gelei, irmão, mas gelei assim, ó. Era apartamento, ninguém entrou, era terceiro andar, não tinha como, era algo extraterrestre. Pegou no meu ombro e segurou. No que segurei, falou meu nome, Wesley. Eu falei, agora a casa caiu. Porque toda vez que Deus fala o nome, tá lascado. Falou o nome de João, mandou ele para um lugar muito ruim. Não é assim, não é? Falou para Abraão, mandou embora da família. Falou o nome de Pedro, falou, vem nessas águas, Pedro. Vem, então você tem coragem. Não é assim? Para todo mundo que ele fala nome, deu B.O. Zaqueu! Desce, apresenta aí que você é ladrão. Converte. Tá entendendo? Todo mundo que Deus fala o nome dá B.O. E o anjo falou Wesley. Na hora que ele falou Wesley, irmão, eu gelei. Irmão, é um trem que não tem como explicar. E aí eu virei. No que eu virei, assim, ó. Tem 3 arrebatamentos. De sentido ocular, é quando você tem uma visão. E tem um arrebatamento de espírito, é o que Elias teve. O de sentido Pedro teve. E, na verdade, o arrebatamento total é o que Filipe teve. No Edmuim subiu e foi para outra cidade. Quando eu virei assim, ó, meu corpo ficou e eu sentei na cama. Quando eu sentei, eu falei, vi o anjo e morri e estou indo para o julgamento. Porque você olha, só seu corpo na cama. Isso aqui é coisa de crente, só crente que acredita nessas coisas. E aí, eu deitado, do jeito que eu estava, eu olhei a Josi, vi meu corpo sentado na cama, eu levantei. No que eu levantei, o corredor do apartamento clareou. Eu falei, a porta do céu. Deu B.O. Pedi para ver antes e foi morrer. Você pensa que você está morto. É uma experiência muito louca. E eu sei que eu dei uns 2 passos assim, dentro do corredor. Eu dei esses 2 passos, ele estava dentro da cozinha, o anjo. Eu pedi para ver. E lá, irmãos, no corredor, se era um corredor comprido, eu fui, sabe quando você vai dar um passo para frente, 2 para trás, no espírito? E eu falei, mas eu vou ver. No que eu entrei assim, ó, irmãos, ele era enorme, ele enchia todo o prédio. As asas, é um material que não tem na terra, viu? Que eu falei com ele, pedi para tocar nele. Irmão, eu socorreria. Mesmo com medo, eu não demonstro. E eu falei com ele, posso tocar? E ele, irmão, não via a face, só via ele encurvado. Era camadas, parecia pena, mas não é pena, eram umas camadas, assim, aquela coisa. Mano, que eu bati a mão assim, que minha mãe entrou dentro, parecia uma pruma, mas não era uma pruma. Era tirar toda a sensação de tristeza, de fraco. Irmão, dali mesmo eu já podia ir embora, que nem voltar. Aqui, mano, é saber de casa, de mulher, de filho, nada. Esquece, irmão. Bora. E eu perguntei o nome dele, ele me falou o nome dele. E eu pedi para ele para nós dar uma volta. Isso aqui é só o que acontece na refrigeração. Isso tem coisa de doido, não adianta. E aí, irmãos, nós conversou, e o nome dele era Azael. E aí, beleza. Tranquilo, viu o anjo, normal. Experiência com o demônio. Porque quando você faz uma prova, você nunca imagina que vai ficar só naquilo. Está entendendo o mistério, irmão? Um dia eu estava lá em casa, trabalho de libertação, expulsei o demônio de uma mulher. Libertação, fala assim, libertação. E eu lá, irmão, todo top, tinha feito a obra, fala assim, feita a obra. Que a gente acha que faz a obra que é de Deus. Se a obra é dele, o que a gente está fazendo? Sim ou não, irmão? Não é verdade? Só pensar, se a obra é dele, o que a gente está fazendo? Só colaborador numa obra que é dele. E eu cheguei, irmão, sozinho. Parei lá em casa. Estava sozinho em casa. A torneira abriu lá fora. E eu na pia. E aí, irmãos, aí você tem que ter coragem. Porque é diferente, velho. Porque eu estava acordado, eu não estava dormindo. Quando abriu, eu ia fazer janta. E eu estava caçando um negócio de maçar o ar. E não achava. E eu cacei tudo quanto é canto. E aí, por fim, a torneira aberta lá fora. E eu disfarçando para não ter. Porque eu segurei na pia que eu pensei, eu corro, vou lá para fora, esperar alguém chegar. Ou eu vou dormir na casa de alguém. Mas antes disso, eu estava expulsando demônio, fazendo prova, tocando terror. E aí Deus provou meu coração. E lá fora, irmãos, a água caindo. E eu pensava assim comigo, a porta eu não abro, deve ter alguém lá, é gente. Mas eu sabia que não era. Irmão, de repente a cadeira sai da sala e vem arrastando para a cozinha. Aí eu quero ver se você é crente. Irmão, você quer seu coração travar, gelar, você fala assim, não tem como, isso aí não é da terra, é fora do sério esse negócio desse. Para acabar a energia, acabou. 3 manifestações numa só. Sabe o que eu fiz? Psicologia reversa. Grudei na pia assim, ao contrário. E pensei comigo, se eu correr, eu vou ter que correr o resto da minha vida. Pensei comigo. Nunca mais eu posso expulsar demônio, nunca mais eu posso correr. Nunca mais eu vou poder fazer a obra. Segurei na pia assim, minha mão geladinha. Primeira coisa eu falei. Falei, demônio, em nome de Jesus, desliga essa torneira, quem paga água aqui é minha mãe. É fera, né, irmão? É fera. Por dentro, estava arrebentado. Mas falei com ousadia. Falei, demônio, em nome de Jesus, desliga essa torneira agora. Que quem paga aqui a água é minha mãe.
E ele desligou. Falei, essa cadeira não é sua. Nunca mais você põe a mão nela. Foi minha mãe que comprou. Orando, falando. E falei que é no nome de Jesus. Você vai ligar essa energia agora, que você não é a Selg. Irmãos, e fiquei caladinho. Sabe aqueles 10 segundos que você falou assim, que é uma eternidade? Você fala assim, nunca vai acontecer. Meu Deus, tem misericórdia. Quando é fé a energia, voltou. Quando voltou, aí eu fiquei valente. Fiquei que nada, pai, que é crente, irmãos. Vai, você está pensando o que, Satanás? Li o Salmo 91 5 vezes. Bracei o Salmo 91, fechei o olho. Falei que nada, rapaz, que é crente, moço. Mas quer ver se eu não durmo aqui nessa casa? É, irmão, a libertação minha foi tensa, irmão. Foi 2 anos brigando com esses trem. Mas entenda isso, o que eu quero explicar com isso? Fazer prova não é brincadeira. Quem fica fazendo prova e acha que de Deus esquece. Esquece, não. Então, se você for fazer, faça com convicção e certeza. Porque aqui ele fala comigo, ele faz uma prova. Olha o que ele faz aí, ó. Versículo 7. Quem está comigo? Então o seu, cadê aqui? Pajem de arma, lhe disse, faz tudo o que tens, o quê? Fala assim, eu preciso andar com gente assim. Entenda isso, se você anda com pessimista, você vai ficar de que jeito? Uma pessoa fala, não dá, não vai dar certo não. De que jeito você vai ficar? Essa pessoa que representava o Espírito Santo de Deus na vida dele. Faça conforme, tudo está no teu coração. Se Deus te deu essa ousadia, vai em frente. Você vai vencer, você é vencedor, você consegue. Vai dar certo. O que ele fala? Ele fala para ele. Faz conforme, está na onde? Isso que é o Espírito Santo falando, irmãos. Segue. Segue. Eis-me aqui contigo conforme o que quiseres. Uau, fala uau. Eu preciso de andar com uma pessoa assim, o Espírito Santo. Diz, pois, junto. Eis que passaremos o quê? E nos revelaremos a eles. E se o quê? Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos na onde? Essa era a prova. E não nos o quê? Subiremos a eles. Entenda isso. Primeiro ele desceu a fenda, sim ou não? E depois ele subiu de que jeito? Esperando o aval de Deus. Tem gente que Deus faz descer e está no tempo de esperar o aval de Deus e não espera e quer subir sem ele. E perde a batalha. Crente que anda sem o aval de Deus, sempre perde a batalha. Porque quando ele for subir, ele vai subir engateando, porque ele estava dentro do aval de Deus. Quem está pegando a visão? Então ele fez a prova, não fez? Sim ou não? Versículo 10. Porém, se disser, sube a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem o quê? Entregado nas nossas mãos. E isso nos será por quê? Versículo 11. O quê? Revelando-se eles a guarnição dos filisteus, disseram o quê? Eis que já os tem o quê? Das cavernas e que em si tinha. Fala assim, seu irmão, o inimigo sempre. Não, fala bem forte, o inimigo sempre vai provar a nossa prova e vai provar a nossa fé. A confirmação era o quê? Se eles olhassem para esse, ficasse parado, ele ficaria quieto. Mas se falava sobre a nós, então ele entenderia que o Senhor estava com ele, que ele podia falar comigo. Mas o inimigo fala por quê? Vocês os cães, aí vocês saíram das cavernas que vocês estavam, povo de Israel. Entenda isso, o inimigo sempre quer zombar para nos tirar do foco do propósito. Mas Jonas não caiu nessa. O inimigo sempre quer nos tirar do foco do propósito. Foi uma zombaria que foi feita no versículo 11. Mas ele cai nela, sim ou não? Ele tinha feito uma prova com quem? Fala com Deus. Sim ou não? Então vem comigo, versículo 12. Quem achou? Já estou acabando. E os homens da guarnição responderam a Jonas e ao seu o quê? Pajem de armas, e disse, subi a nós, e nos vós o quê? Ensinaremos uma lição. E disse Jonas ao seu pajem de armas, sobe atrás de mim, porque... Uau, o Senhor tem o quê, irmãos? Fala comigo, a sentença de derrota vai vir do meu próprio inimigo. Fala assim, vai vir da própria boca do meu inimigo.
Deus entregou sim ou não? Fala comigo, mas teve que lutar. Na verdade, eu acho que é o entendimento mais que trava a nossa geração nesses dias. O fato de Deus ter entregado na mão não isenta de lutar. Está entendendo o mistério, irmãos? Porque tem muita gente que toma posse, mas não quer lutar. Toma posse aqui, mas quando está lá fora não quer lutar. Recebe aqui, mas lá fora não quer lutar. Deus tinha entregado, mas teve que lutar. Teve o quê? Fala comigo, lutar. Fala assim, o Senhor entregou. Mas teve que lutar. Fala comigo, Deus nunca entrega sem luta. Vai ter que lutar, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Sim ou não? 13, 14. Quem está comigo? Então subiu juntos com o seu o quê? Com os pés e com o quê? Subiu. E o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíram diante de quem? E o seu o quê? Pajem de armas. O quê? Fala assim, concordância no ataque gera resultado de vitória da parte de Deus. Uau, sim ou não? Quem recebe, irmãos? Sucedeu essa primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram quantos homens? 20 homens, em cerca de quantos? Meias jarras. De quê? De terra. E o quê? Quando ele saiu no enfrentamento, esse espaço aí era 1.200 metros quadrados, onde ele enfrentou 20 homens. Dá para você entender isso? Ele começa com uma ação natural. Fala comigo, agora Deus entra. Entenda isso. Agora Deus vai, fala comigo, vai entrar. E quando Deus entrar, irmãos, a coisa vai ficar diferente. Fique de pé no nome de Jesus, Deus vai entrar. Olha que jeito que Deus entra. Versículo 15, olha que jeito que Deus entra. Deus entra e ele chega chegando. Olha o que acontece, versículo 15. E houve o quê? Tremor no arraial do campo em todo o povo, também a mesma guarnição e os, o quê? Saqueadores tremeram até ao quê? Uau! Porquanto era tremor de quem? Começou com a ação de quem? Fala do homem. E terminou com o agir de Deus. Não, vou falar. Começou com a ação de quem? Do homem. E terminou com o agir de quem? Então entenda, quando você começa, Deus termina. Aleluia, irmãos. E é tremor de Deus. É tremor de Deus, irmãos. O tremor que foi tão impressionante que eles não se firmavam na terra. Os israelitas olharam e os filisteus, eles tremiam de um jeito que eles feriam o seu próprio povo, porque era tremor de Deus. Só com a nossa maior dificuldade, a gente chega aqui e quer que só Deus faça. E Deus está nos explicando, comece você e eu termino com o meu tremor. Tremor de Deus. Eu não sei quanto a você, mas Deus está falando que vai fazer tremer nesses dias. Toda a obra que o inimigo tem tentado contra a sua casa, contra a sua vida. Começou com a atitude de um homem de Deus e terminou com um agir poderoso. Uau, poderoso. Da parte de Deus. Deus vai agir, irmãos. Porque a obediência gera favor. Quem recebe isso nessa noite? Começou com o homem de Deus, com ação, e terminou com o agir de Deus. Deus tremeu a terra, e a terra tremeu, e a Bíblia fala que esse povo fugiu do povo de Israel, e uma tribo que estava em meio às cavernas, viu esse povo fugindo, saiu de lá e enfrentou o povo. E Deus deu a primeira vitória a Israel. Através de Jonatas. Nessa noite eu não sei qual que é o problema que você mesmo gerou, mas eu quero te dizer que Deus, a presença do Espírito Santo de Deus está neste lugar e ela está falando no seu espírito nessa noite. Ela está te ensinando nessa noite que a obediência gera favor. Eu não sei aonde você precisa obedecer. Jonas obedeceu e falou, a minha fé é tão grande que eu creio que Deus, que com poucos ou com muitos, Ele pode nos dar essa vitória.
E a ação dele gerou a manifestação de Deus no meio da arraial da batalha. E o povo de Israel foi vitorioso naquele dia. Talvez a sua ação nessa noite é uma oração, é uma entrega, é um pedido de perdão. Talvez a sua ação, irmãos, é uma manifestação, é uma entrega de uma velha natureza que você não consegue entregar, que ela tá lutando com você e você não consegue abrir mão. E essa velha natureza precisa morrer em você nessa noite. Você está falando com Deus: Deus, eu não quero, na verdade, participar disso mais, eu não quero ter essas práticas. Talvez a velha natureza nos vícios, talvez a velha natureza é no emocional, é nas suas emoções, é nos desejos carnais, eu não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa bem clara: Deus nessa noite está com você, e o agir de Deus, o tremor de Deus, nessa noite se manifesta na sua vida, em nome de Jesus, para te dar vitória contra os seus inimigos nessa noite. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, igreja. Ele move neste lugar nessa noite. E essa oração nessa noite é para que você receba isso nessa noite. É para que você entenda nessa noite que aquilo que foi gerado por nós resolvemos. Mas entendemos também que quando a minha ação ela é coordenada com fé, eu começo e Deus, na verdade, termina com o seu poder. Ele se manifesta nas nossas vidas. Por quê? Porque a obediência gera favor. E o favor do Senhor nessa noite é sobre nós. Porque aquele que acha o Senhor acha a vida e alcançará o favor do Senhor. Eu não sei quanto a você nessa noite, mas eu preciso alcançar o favor do Senhor nessa noite. E eu quero que você nessa noite, com seus olhos fechados aí, que você reflita nessa palavra. Nós já vamos orar aí. Essa oração é muito importante, porque essa palavra ela está construindo algo em você. Essa palavra ela está projetando algo em você, ela está te lançando para outro nível. Há uma presença de Deus neste lugar, irmãos. Deus está te dando sabedoria nessa noite para resolver coisas naturais. E para entender quando você tem atitude, mesmo que você não está vendo nada, você está numa posição que Deus vai te ver nessa noite. E quando Deus te vê, Ele não fica sem agir, irmãos. Deus move, por quê? Porque a atitude minha e sua gera uma ação de Deus nessa noite. Talvez você precise entregar só seu coração, falar: Deus, eu preciso dar meu coração nessa noite. O meu coração está dividido entre perseguições, entre medos. Talvez o medo não deixe você avançar. Você está aqui, mas não consegue romper. Porque todo mundo que está debaixo do jugo do medo, todo mundo que está debaixo desse jugo, o medo nos deixa improdutivos. A gente não consegue, na verdade, ser produtivos. E hoje esse medo cai por terra, porque o terror de Deus vai contra ele nessa noite. O tremor do Senhor vai contra ele nessa noite. A Bíblia fala que a terra tremeu e o povo de Israel foi vencedor nessa batalha. Porque Deus Ele quem nos dá a vitória nessa noite. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero entregar o seu coração nessa noite na presença do Senhor e profetizar, porque eu creio nessa noite, irmãos. Há uma presença de Deus aqui. Deus trouxe um conserto nessa noite. Deus nos trouxe entendimento, irmãos. Ninguém vai resolver o problema que você mesmo gerou. Deus não vai resolver o problema que a gente mesmo gerou, não. Porque o que me achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Nessa noite eu quero que o seu coração saia desse lugar debaixo de um entendimento profundo, porque essa palavra ela nos projeta, ela nos coloca num lugar, irmãos, de decisão. Não adianta ter a mesma atitude e querer um resultado diferente, não, irmãos. Você é de Deus. As suas atitudes têm que ser de Deus. Não adianta começar algo errado e querer que lá no fim esteja dando certo, não, irmãos. Não adianta, irmãos, começar a sentar tijolo sem a linha, a parede vai ficar torta. Todo pedreiro que é bom, ele usa a linha, porque a linha dá a ele a direção, para os tijolos ficarem alinhados. Nessa noite Deus está trazendo um alinhamento e está te dando direção. Deus está te dando revelação, te fazendo entender, irmãos. O jovem rico resolveu a sua situação sem pedir oração, sem fazer campanha, sem, ó Deus, isso é muito entendimento, irmãos, é para gente madura.
Deus está te explicando nessa noite que você até pode fazer essas coisas, mas tem alguns problemas que você gerou, você mesmo resolve. Deus está te ensinando nessa noite. E quando você tem atitude, você começa lutando e Deus termina com o poder dele tremendo a terra a seu favor. Arapadai adocomanai, Yesi arapadai docomanai. Deus está levantando uma igreja de atitude, irmãos, e não uma igreja religiosa. Eu já sei, pastor, sabe, mas não faz nada. Deus está levantando uma igreja de atitude. Uma igreja não presa, uma igreja, irmãos, livre, uma igreja que entende o propósito, uma igreja que marcha, uma igreja que avança, uma igreja que toma posse da palavra e sai daqui e fala: hoje eu vou planejar um plano para resolver aquilo que eu gerei. E Deus, em nome de Jesus, está me esperando. Ele está me esperando porque Ele é meu Pai. Ei! Não fique pensando que você vai fazer um tanto de problema, irmãos, e vai achar que Deus vai resolver, que Ele não vai. Deus não vai fazer isso. Nessa noite nós vamos orar. Eu quero despedir os irmãos aí da internet. Que Deus abençoe a vida de vocês.